Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo legal. Vamos ver agora mais uma aula, vamos dar andamento à nossa matéria. Agora vem uma matéria tranquila para vocês. Se vocês aprenderam legal que eu queria, fiz uma força para aprender aquele método de calcular a raiz de números racionais, agora vocês vão tirar de letra que essa matéria que vem agora é tranquila, sem estresse. Vamos lá. O cálculo algébrico, primeiro, o que é álgebra? Eu botei ali de uma forma bem simples, né? bem para vocês entenderem. A álgebra é a parte da matemática que estuda as operações, equações e assuntos afins, né? Quer dizer, estuda tudo que for operação, tudo que for cálculo, tudo que for cálculo com letras, com números, isso tudo é álgebra, tá? Tudo isso é álgebra. Então a gente vai trabalhar muito com letras, com termos literais. O que são termos literais? São termos genéricos, são números que a gente não conhece. Toda letra em matemática, ela está no lugar de um número, que você não sabe quem é, você resolveu generalizar. Você chama de uma letra qualquer número que poderia estar ali. Tá? Então por isso que a gente fala que é generalização. Tá ok? São o uso de letras. Tá ok? Então olha lá, ó. Expressões algébricas. Operações matemáticas que envolvem números e letras que representam números que não conhecemos, tá? As letras. Essas letras, nessas expressões, são chamadas de variáveis. Ora, por que elas têm esses nomes de variáveis? Porque se a gente não conhece o número que ela está ocupando o lugar, esse número pode ser qualquer um. Ela pode variar, né? E o valor dela pode variar, pode ser qualquer número, ela pode, por isso que o nome é variável, tá ok? Ela pode variar de valores, tá ok? Beleza? Essas expressões servem para generalizarmos uma sentença matemática, usando letras. Veja os exemplos, ó. Sentença matemática, as letras podem generalizar o dobro de um número x. O dobro não é duas vezes, tá? Se eu estou chamando um número qualquer de x, um número genérico, né, de x, então a expressão seria o quê? 2 vezes x. Qualquer que seja o número que cair ali no x, o dobro dele vai ser 2 vezes ele, entendeu? A expressão ela tem que expressar um valor, uma verdade naquilo ali. Né? Metade de um número y vai ser um número qualquer dividido por 2. Claro, metade dividido por 2. Como eu não sei quem é y, eu boto o y dividido por 2. Menos 3, tá vendo? Fez uma expressãozinha. Ok? A soma é de um número x com um número k. X mais k. Olha lá. Ó. O número x com o número k. Tá ok? São dois números. Letras, como as letras são diferentes, subentende-se que os números são diferentes. Beleza? Então, estou somando eles dois, não sei quem eles são, chamei de x e k, somei os dois, x mais k. Ok? Valor numérico de uma expressão algébrica é você atribuir valores para as letras que formam a expressão algébrica. Ali o exemplo. Ó. Vn significa valor numérico. Ó. Qual o valor numérico de 2x mais 1 mais y? Para x igual a 1, y igual a menos 2. Detalhe, quando eu tenho um número seguido de uma letra e não tem nenhum sinal, é multiplicação aquilo ali. Tá? É visto, já aprenderam até antes, no 7º ano, já falei sobre isso. Tá bom? Então, o xzinho aí, 2 vezes o xzinho é 2 vezes o valor do x. Quem é quem? Então, tu vai substituir as letras pelos valores numéricos que eu atribuí a elas. Olha lá, ó. Não é 2 vezes x, então fica 2 vezes 1, mais o menos 2 fica dentro do parênteses porque ele é negativo. Na hora de substituir, sempre que quando o valor for negativo, o valor da letra, tu bota ele dentro do parênteses, para não misturar sinais. Aí tu tira o parênteses depois, olha lá, 2 vezes 1, 2. Mais, menos, sinais diferentes, menos. Ó. 2 menos 2, 0 é o valor numérico dessa expressão para x igual a 1, y igual a menos 2, é 0. Então, basta você substituir as letras da expressão
pelos valores numéricos que eu atribuo a essas letras. Beleza? Muito bem. Que são termos algébricos ou monômios? Termos algébricos é quando você tem uma expressão onde só tem multiplicação. Tá ok? Ela é direta, só expressa multiplicações. Aqui, ó, 3x, 3 vezes x. M elevado ao cubo sobre 2 é 1 meio vezes m sobre 3. M elevado ao cubo. Multiplicação. Menos 5yt é menos 5 vezes y vezes t. Então, quando você tem a expressão que só está expressando uma multiplicação, tá? Nós chamamos isso de um termo algébrico ou um monômio. Tá? Coeficiente de um monômio é a parte numérica, não é expoente, parte numérica que está sendo multiplicada pelas letras. No caso ali do 3x, qual é o coeficiente? É o 3. Ok? Lá, é a parte numérica que é multiplicada. Não é o expoente. O expoente ele vai junto com a letra. Porque tu tem m ao cubo, é m, vezes m, é tudo letra. Tá? Então, o expoente ele vai acompanhado da parte literal. A parte literal são as letras do monômio, acompanhada de seus expoentes, é claro. Tá ok? Então, o coeficiente é a parte do monômio que vai ser multiplicada, a parte numérica que está sendo multiplicada, seu coeficiente. Ali no baixo, ó, em menos 4x ao cubo. Quem é o coeficiente? Menos 4. Quem é a parte literal? X ao cubo. Se eu tiver uma outra assim, ó, menos x. Ora, qual é o coeficiente? Ah, Reinaldo, não tem. Não, se tem sinal, tem número. Preste atenção no que eu estou falando. Ó. Se tem sinal, tem número. Tá? Quando ele não aparece, é o 1, porque é elemento neutro da multiplicação. Eu não preciso multiplicar o x por 1 para dizer que ali tem um x. Não, eu não preciso colocar um x. Se eu botar só o x sozinho, você vai entender que ali tem um x. Então, o coeficiente é 1. Toda vez que a parte literal aparentemente não tem nada, não tem coeficiente, o coeficiente é 1. Tá? E o coeficiente vai acompanhado do sinal dele, porque quem tem sinal é número, não é letra. Tá ok? Menos m ao quadrado. Qual é o coeficiente? Menos 1. Qual é a parte literal? M ao quadrado. Ok? M sobre 2. Quem é o coeficiente? Ó, em cima é 1. É 1m. Então, 1 com 2 embaixo, olha lá, o coeficiente é 1 meio. Parte literal, m. Ok? Se liguem nisso. Vamos lá. Grau de um monômio é quando você soma os expoentes da parte literal do monômio. Aqui, ó, 3x2 é do segundo grau, só tem o expoente 2, é do segundo grau. Parte literal. O de baixo, 3 mais 2, aqui da parte literal, esse é do quinto grau. KY, quando aparentemente não tem expoente na letra, ele vale 1. Não esqueçam disso. Então, 1 mais 1, 2. Ah lá, eu botei até entre parênteses, ó, é do segundo grau. Beleza? E até chamei a atenção. Ó. Quando a letra aparenta estar sem expoente, ele vale 1. Aqui, eu botei o exemplo para vocês. Tá ok? Muito bem. Monômios ou termos semelhantes. O que são termos semelhantes? Tá? Termos semelhantes é quando os monômios eles têm a mesma parte literal. Os monômios ou os termos têm a mesma parte literal. Ó, 5x é semelhante a menos 3x. Por quê? Porque ambos têm a parte literal x. Beleza? Então, eles tendo a mesma parte literal, eles são semelhantes. Ok? Polinômios são as expressões que têm mais de um monômio, que tem mais de um termo algébrico. Ora, o que separa os termos algébricos no polinômio? Os sinais de mais e menos. Se o monômio só pode ter multiplicação, quando pinta depois da multiplicação o sinal de mais, opa, é de outro monômio.
Então esse polinômio já é composto de 2 monômios, ok? Esse daí, por exemplo, ó, tem 3, esse aí de baixo, no finalzinho, tem 3 o quê? Monômios. O 3x2, o mais y e o menos 3. O número sozinho já vale como monômio, tá bom? Então tem 3 monômios. Tá legal? Então o que separa os monômios no polinômio são sinais de mais e menos. Tá beleza? Pintou o sinal de menos, já não é mais monômios. Pintou o sinal de mais, já não é mais monômio. Tá bom? Quando ele só tem um termo algébrico, como acabou de ver ainda há pouco, ele se chama monômio. Quando ele tem a expressão algébrica, o polinômio tem 2 monômios, ó, ele é um binômio, bi de 2. 3x mais 1, ó, tem 2 termos, então ele é um binômio. Tá? Quando tem 3 termos, é um trinômio. Esse ali de baixo é um trinômio também. E quando tem mais de 3 termos, a gente fala que é um polinômio de 4, 5, 6 termos, quantos eles tiverem. Esse aí, por exemplo, aqui, ó, ele tem 4 termos. Beleza? Como é que a gente reduz os termos semelhantes? A gente soma os coeficientes, repete a parte literal. Olha lá, 3 mais 2, 5. A parte literal é x, 5x. Isso aqui é molinho. Quando ele tem misturado, eu chamo isso de famílias. Ó, tá? Cada monômio semelhante é de uma família. Os que não têm letra nenhuma, eu falo que são sem famílias. Tá? Então aqui, ó, na letra B, o 3 e o 2 são sem famílias. Tem a família do y, tem a família do x2. Detalhe, x e x2 são famílias diferentes. Tá? Não são semelhantes. Para ser semelhante, ele tem que ter a mesma parte literal, igualzinha. A letra e o expoente tem que ser igualzinho. Então, x2 não é semelhante a x. Tá ok? Cuidado. Aí, o que a gente faz? Ó? Primeiro, quando é para a gente agrupar, a gente junta as famílias, bota em ordem, tá vendo? Juntei as famílias todas da mesma família. Depois junta, ó, 2 menos 5 menos 3x2. Repete x2 da primeira família. Ó, o y, tá vendo? Juntei os negativos, ó, menos 1 menos 2, y mais 3y. Depois eu vou terminar. 3 mais 2, 5, que são os sem família. Aí juntei aqui, ó, menos 2 mais 3, ó, dá mais 1, então dá mais um y. O y fica sozinho, não precisa botar o 1. Tá? Mais 5. Juntei os termos semelhantes. Juntei as famílias só. Letra C é a mesma coisa. Ok? A redução de termos semelhantes, quando tem fração, cuidado. Quando tem fração, você junta as mesmas famílias. Tem a família do M e tem os sem família. Junta elas direitinho. Depois tu bota o cálculo dentro do parênteses. Sabe por quê? Porque fração tem cálculo... Tem que tirar MC se o denominador for diferente, que negócio todo vai ser uma continha de fração. Tá? E você bota o M só para fazer a conta. Ó. Quando terminou a conta, aí tu bota, ó, 4 menos 9 menos 5m sobre 12, 6 menos 1 mais 1/10. Que é só trabalhar com fração. Polinômio com uma variável é quando ele só tem uma letra, um tipo de letra. Tá vendo? Ele só está uma variável, 3x2 mais x menos 1. Não tem outra letra. O grau de um polinômio, você vai pegar... O polinômio é formado de vários monômios. Aí você pega separadamente, tu vê o grau de cada monômio que compõe esse polinômio. Aquele que tiver o maior grau, manda no polinômio todo. Aqui, ó. O polinômio 5x menos 3x3 mais 4x2 menos 1. Por que ele é do terceiro grau? Porque o monômio que forma esse polinômio de maior grau é o menos 3x3. Qual é o grau dele? Terceiro. Então, o polinômio todo é do terceiro grau. O monômio que tiver o maior grau, tá? É o grau do polinômio. Beleza? Quando está uma variável só, aí você pode até pensar assim, ó. Pô, quem tiver o maior expoente, né? É o grau do polinômio. O maior expoente quem é aqui? 3. Então é do terceiro grau. Mas isso só vale para quando o polinômio está uma variável só. Aqui, ó.
Ordenação. Ordenação de polinômio, ele vai em ordem decrescente dos expoentes. Tá vendo? Quando não tem nada no expoente da variável, vale 1. Aqui, ó, qual é o maior expoente da variável aí? É o 4, então é primeiro, ó, vai na frente, ó, menos 2x4, mais x2, que é o próximo, menos 5x, porque o expoente é 1, mais 3. O 3, quando não tem letra, ele é do grau 0. É como se fosse x elevado a 0. Tá bom? Aí, ordenação completa, ó. A ordenação completa, você tem que ter todos os expoentes. Quando não tiver, tu bota 0 e o termo semelhante lá, a letra semelhante. Aqui, ó. Tá vendo? Coordenação completa. Usamos o coeficiente 0 para os expoentes que faltarem. Aqui, ó. Em 2x2 menos x4 mais 1. Quem é o maior expoente? É o x4, não é o 4. Então vai ficar o primeiro, ó, menos x4. Tem o x3? Na ordenação completa tinha que ter. Não tem o x3. Aí tu bota 0x3, tá vendo? Tu bota o coeficiente 0 na letra que está faltando, no expoente que está faltando. Não vai alterar nada, porque 0 vezes qualquer número é 0, não vai alterar nada, mas vai colocar em ordem completa. Tem o x2? Tem. 2x mais 2x2, não tem sinal, é mais, né? Tem o x? Não tem o x. 0x mais 1, ok? Então, é isso aí, tá? Um grande abraço para vocês, tá? E na próxima aula a gente corrige os exercícios daí de baixo e vamos prosseguir aí o nosso estudo, tá bom? Feliz Natal para vocês e um abraço para todos, tá? Tchau, tchau.